Saúde os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Que bênção, irmãos, estar aqui com vocês, conhecendo mais uma parte, não é? Da família de Deus. A gente atravessou a cidade, é uma viagem para chegar aqui, viu? Nós moramos ali, pela graça de Deus, na entrada da cidade do Natal, ali no bairro de Neópolis, e demoramos um pouquinho para chegar aqui, mas graças a Deus, aqui estamos com a permissão do Senhor para cultuar ao nosso Deus juntamente com vocês aqui neste lugar, viu? É um prazer para mim, para o meu esposo também, estar conhecendo vocês aqui. Louvo ao Senhor por essa grande oportunidade que Ele está me concedendo. Agradeço a Deus o convite do pastor Moisés Câmara, sua esposa, a irmã Jane, para estarmos aqui, a confiança, a oportunidade, a honra de nos confiar o altar, o culto desta igreja. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Moisés e da sua esposa, de toda a sua família. Trago aqui saudações do meu coordenador do setor 23, pastor Eliezer de Souza, missionário auxiliador. Eu trago saudações ao casal aqui e também agradeço a Deus pelo apoio do meu esposo, que hoje está aqui comigo. Nem sempre ele pode estar comigo, mas hoje Jesus o trouxe, né? Graças a Deus, e eu me sinto também respaldada com a presença do meu esposo aqui neste lugar, juntamente com os irmãos. Agradeço em primeiro lugar ao Senhor, ao Santo Espírito de Deus. Ele é aquele que opera tudo em todos. Ele é aquele que faz todas as coisas, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Oreis por nós, para que possamos compartilhar com os irmãos aquilo que o Santo Espírito já tem compartilhado ao nosso coração. Eu convido você, não se assuste, mas eu convido você a abrir a harpa cristã. Amém. Glória a Deus. Não vamos cantar nem louvar. Vamos meditar naquilo que Deus tem inspirado o servo de Deus que compôs o hino 387 da nossa harpa cristã. Eu estava em oração, quando os irmãos abrem, eu estava em oração e o Senhor me levava a este cântico do nosso hinário oficial das Assembleias de Deus no Brasil, não é? A nossa harpa cristã, e me levava para este hino que é uma oração. Este hino, irmãos, ele foi composto pelo missionário Erik Jansson, um sueco que chegou aqui no país em 1912. Ele recebeu uma carta de colonos suecos que vieram morar no Brasil, no Rio Grande do Sul, e esses colonos pediam a presença de um pastor ali naquela comunidade. Ele já estava orando, pedindo ao Senhor que mostrasse para onde ele deveria ir. E quando ele recebe essa carta dos colonos suecos emigrados aqui para o Brasil, ele compreende que o Espírito Santo de Deus estava tratando com ele e direcionando ele para qual país ele deveria vir. E quando ele recebe essa carta, ele sai dali da Suécia, passa 3 dias de viagem dentro de um navio, chega ao Porto de Santos, em São Paulo, passa um certo período por ali, uma viagem longa, dificultosa, mas finalmente em setembro de 1912, o missionário sueco Erik Jansson chega no Rio Grande do Sul e chega na comunidade que enviou a carta para ele, para que ele viesse ao Brasil pregar o Evangelho neste lugar. E ele chega aqui e passa de 1912 até 1953, 41 anos ele passou em terras brasileiras. A noiva dele, que morava na Suécia, veio para cá. Aqui eles se casaram, tiveram filhos. Os filhos continuaram a obra missionária, porque em 1953 ele retorna para a Suécia com o dever cumprido, com a missão cumprida aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. E este hino, meus irmãos, ele foi composto, se você vir, der uma olhada no finalzinho aí, tem as iniciais EJ e FS, Francisco da Silva e Erik Jansson, o missionário sueco e um brasileiro, os dois nessa parceria
fizeram este hino que nós cantamos nas Assembleias de Deus no Brasil, onde nós clamamos através deste hino, porque este hino é um clamor, este hino é uma oração, onde o missionário clamava desde 1912, dizendo: derrama sobre nós o teu Espírito. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu fico imaginando, meus irmãos, se em 1912, não sei se durante esse período, de 1912 a 1953, não sabemos exatamente qual foi o ano que ele compôs este hino, mas sabemos que já faz muito tempo, mais de 100 anos se passaram, e naquele tempo o Espírito de Deus já inspirava este missionário para clamar e pedir: derrama sobre nós o teu Espírito. Já havia a necessidade. Aquele missionário já sentia na inspiração divina a necessidade de que a igreja do seu tempo, a igreja dos seus dias, aquela igreja precisava do derramamento do Espírito Santo de Deus. Porque nada acontece aqui neste lugar, aqui neste ambiente e nem na igreja, se não for pela ministração, pela instrução do Espírito Santo de Deus. O que seria de nós, igreja, se não fosse a presença do Santo Espírito? Apenas uma reunião de pessoas. Mas como o Espírito Santo de Deus está aqui, o Pai enviou Jesus prestes a voltar ao seu lugar no trono de glória, prestes a ser assunto aos céus, com a missão cumprida, vitorioso, vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, vitória sobre o inferno, aleluia, e vitorioso, ele já estava pronto para subir aos céus, e ele diz aos seus discípulos: não vos deixarei sós. O Pai enviará o Espírito Santo, o Consolador. E Jesus retoma o seu lugar de glória, mas o Espírito Santo de Deus é enviado para estar comigo e para estar com você, para estar com a igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o missionário Eric Johnson, inspirado pelo Santo Espírito, ele compôs este hino e começou a clamar, irmãos. E o clamor de 1912 deve ser o mesmo clamor de 2018. Porque se aquela igreja naquele tempo já necessitava do derramamento do Espírito, os irmãos imaginem o que acontece na igreja de 2018. Como nós estamos necessitados do derramamento do Espírito sobre a igreja de hoje, do derramamento do Espírito sobre a igreja contemporânea, do derramamento do Espírito sobre a igreja em que nós estamos inseridos nos dias atuais. E ele clamava, eu acho interessante, aqui na primeira estrofe, e nós não vamos aqui nos deter nas demais, embora este hino dê uma ministração, mas a gente vai se deter apenas na primeira estrofe: derrama sobre nós o teu Espírito. Agora veja o detalhe: como fizeste em Jerusalém. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. O missionário é específico na sua oração. O missionário é específico no seu pedido. Ele não disse tão somente: derrama sobre nós o teu Espírito, mas ele diz como é que ele quer esse derramamento sobre a igreja. Aleluia, Deus! E ele especifica a oração dele e diz: derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste lá em Jerusalém. Aleluia! A tua grei, ou seja, a tua igreja, ao teu povo, ao teu rebanho, ó, manda o mesmo fogo. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele diz mais: indispensável para nós também. Os irmãos sentem essa necessidade nos dias de hoje?
O fogo que foi derramado sobre a igreja naqueles dias, no dia de Pentecostes e nos dias que se seguiram, o derramamento de poder, sinais, milagres, maravilhas, muitas conversões. Nós precisamos, irmãos, é indispensável este fogo para nós também. Foi indispensável no sentimento do missionário que compôs este hino e é indispensável para a igreja em 2018. Nós precisamos, é indispensável para nós. E ele clama: derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua grei, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. E aí o Espírito Santo de Deus me fez pensar, por que o missionário foi tão específico nesse quesito aí? Por que ele pediu justamente aquele fogo que veio sobre a igreja que estava em Jerusalém? E eu comecei, irmãos, a pensar e a meditar: que igreja era essa? Que características tinha esta igreja em que houve o derramamento do Espírito Santo de Deus? Que igreja era essa que vivia poder? E se você viu o restante do hino, ele diz: derrama sobre nós do teu poder, nos faz sentir poder celeste, vivifica os nossos corações, dá-nos hoje muitas conversões. Ele continua dizendo no hino. E a igreja de Jerusalém, a igreja primeira, a igreja primitiva, ela vivia isso. E aí me veio aquela questão: por que é que nós não vivemos o que vivia aquela igreja? Será que Deus mudou? Não. Nele não há nem sombra de variação. Ele não muda. Ele continua o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Deus continua operando? Continua. E por que você não está vendo? E por que eu não estou vendo mais o que acontecia naquele tempo? Deus mudou? Não. Mas a igreja mudou. Nós mudamos. E nós precisamos mais do que nunca clamar, como clamaram os servos de Deus neste hino. E muitas vezes a gente canta os hinos congregacionais e nem se apercebe do que está cantando. Isso aqui é uma oração, é um clamor, é um rogo. E nós precisamos nesses dias pedir, clamar ao Senhor: derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. Mas, irmãos, quais são as características desta igreja que vivia tudo isso, que vivia a efervescência do Espírito Santo? Porque não basta apenas nós clamarmos e rogarmos e pedirmos que o Senhor derrame, se nós não estivermos posicionados como esta igreja estava. É preciso que nós tomemos uma posição como tomou aquela igreja, para que então venha o derramamento do Espírito como em Jerusalém. E aí eu convido você a sair da harpa e abrir no livro de Atos, capítulo 2, versículo a partir do 42, para a gente entender que igreja era essa que vivia o derramamento do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 2, versículo 42. O título a partir do 37 diz assim: as primeiras conversões. Mas vamos ler a partir do 42. Todos acharam? Veja as características da igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma
havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então essas são as características daquela igreja que vivia o derramamento do Espírito Santo de Deus. E o primeiro ponto que a gente percebe aqui é que era uma igreja perseverante. E aí você pode perguntar, o que é que significa isso? Uma igreja perseverante, irmãos, é uma igreja firme. Amém? É uma igreja resoluta. É uma igreja obstinada. É uma igreja íntegra. É uma igreja convicta. É uma igreja firmada. É uma igreja que não cocheia entre dois pensamentos. É uma igreja que não vacila, que não duvida, que não titubeia. É uma igreja que está firme na posição de igreja do Senhor. E aquela igreja era uma igreja perseverante. Era uma igreja constante. Era uma igreja persistente. Era uma igreja que não hesitava. Era uma igreja que um dia era isso, no outro dia continuava sendo isso. Não mudava de entendimento, de pensamento, de percepção, de discernimento, não. Eles permaneciam firmados na doutrina dos apóstolos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se nós, irmãos, quisermos viver o que vivia aquela igreja, nós precisamos em 2018, e até que volte o Salvador, nós precisamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, como nos exorta o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, verso 58. Seja firme naquilo que você aprendeu. Seja firme naquilo que você creu. Pode surgir o que surgir, pode vir o que vier, mas permaneça firmado na rocha que é Cristo, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, olhando para cima, olhando para o alto, de onde vem o nosso socorro, a nossa vitória e a nossa redenção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então esse é o primeiro ponto, a primeira característica da igreja primitiva. É preciso que nós tenhamos firmeza de fé. Ou nós cremos, irmãos, ou então nós não cremos. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Ou é, ou não é. Nós precisamos ter firmeza e convicção de fé. Ou obedecemos, ou não obedecemos. Não existe essa coisa de quase obedece. Não. Ou obedece, ou não obedece. Né? Nós precisamos ter essa convicção e essa integridade. E aí você pergunta, mas eles eram perseverantes em quê? Nós já lemos, mas vamos seguir aqui. A igreja era perseverante em primeiro lugar na doutrina. O que é isso? O que é doutrina, irmãos? Ensino. Era uma igreja que perseverava em aprender. Era uma igreja que tinha prazer em aprender. E aprender de quem? Aprender do Senhor. Aleluia. Aprender do nosso mestre. Aprender do nosso professor Jesus de Nazaré. E eles ficavam firmados no ensino que eles receberam dos apóstolos de Jesus Cristo. Que ensino era esse que os apóstolos de Jesus Cristo tinham? Muito simples. O ensino de Jesus Cristo.
Eles eram apóstolos de Jesus Cristo. Eles andaram com Jesus Cristo. Eles conviveram com Jesus Cristo. Eles foram ensinados por Jesus Cristo. Qual era o ensino que eles tinham para passar para a igreja primitiva? O ensino de Jesus Cristo. Aleluia! E aquela igreja perseverava no ensino ou na doutrina dos apóstolos. Ou seja, a igreja perseverava no ensino de Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus está aqui conosco na igreja para nos trazer à memória tudo que Jesus Cristo falou. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, era uma igreja que era firmada no ensino de Jesus Cristo. Era uma igreja que não se deixava levar por doutrinas outras, por evangelhos, entre aspas. E nós estamos vivendo um tempo de muitos evangelhos, entre aspas, porque a gente sabe que só existe um evangelho. Mas muita coisa tem sido apresentada por aí como sendo o evangelho, porém aqueles que estão firmados na doutrina dos apóstolos, aqueles que estão firmados no ensino de Jesus Cristo, conseguem discernir o que é verdade e o que é falso. Ali no Banco Central tem um treinamento para as pessoas que trabalham identificando notas falsas no mercado. E aqueles homens são treinados e durante o curso em nenhum momento lhes é apresentada uma nota falsa. Eles passam o curso inteiro aprendendo quais são as características da verdadeira nota. Porque sabendo como é a verdadeira, aleluia, ele identifica com facilidade qual é a falsa. Crente que conhece sagradas escrituras e se comporta como crente bereliano, não se deixa enganar. E não é enganado. Porque quando você escuta alguma coisa, quando é pregada alguma coisa que está fora do padrão da doutrina dos apóstolos, da doutrina de Jesus Cristo, você compara com a verdade e diz: isso é falso. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Então aquela igreja, irmãos, era uma igreja que perseverava no aprendizado. Escola dominical, viu? Perseverava em vir para a escola dominical. É claro que naquele tempo não tinha, pelo menos não na Constituição que nós temos hoje, mas eles perseveravam em aprender. Louvado seja Deus. E se nós quisermos viver o derramamento do Espírito como nos dias de Jerusalém, nós precisamos permanecer naquilo que nós fomos ensinados. Não, irmã, mas agora surgiu aí uma novidade. Não interessa. É como o pastor disse da Copa: não me interessa se vai ganhar, se vai perder. Eu sou crente na pessoa de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então não me interessa se surgiu uma novidade, se aquela igreja está cheia. Não tem problema nenhum. Eu estou firmado no ensino dos apóstolos de Jesus Cristo. Eu estou firmado no ensino de Jesus de Nazaré. Nós precisamos, irmãos, de firmeza nesses últimos dias da igreja da terra. Firmeza, porque nós estamos sendo aí invadidos por uma onda muito grande de relativismo. Não, isso é relativo, irmão. Veja bem, o irmão está sendo muito radical. Não é bem assim. A irmã precisa de abrir a mente. Precisa de acompanhar a modernidade. As coisas mudaram, a sociedade é outra. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus não mudou não. Deus permanece o mesmo. A sociedade muda. Estudamos hoje sobre as redes sociais, não é verdade? Estamos vivendo aí a era da comunicação, da tecnologia. Mudou muita coisa da igreja primitiva para cá? Claro que mudou. Dissemos agora, no princípio dessa ministração, que Deus não muda, mas a igreja mudou. Mudou.
Mas nós, como noiva do Cordeiro, precisamos permanecer naquilo que nós aprendemos. Amém, irmão? Ainda que a novidade seja interessante, ainda que aquilo que está sendo ensinado seja bom para o coração, bom para a carne, mas não interessa a crente fiel. Não interessa. Nós estamos firmados na doutrina de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. O relativismo é uma arma muito forte para dividir a igreja. Porque as pessoas começam a se dividir aqui dentro mesmo. Às vezes a gente acha que divisão é só quando bota uma placa ali do outro lado da rua. Não, a divisão começa por aqui. Divisão de pensamento, divisão de sentimento, divisão de entendimento. Um acha uma coisa, outro acha outra. Eu discerno dessa forma. Não, irmã, porque assim, meu entendimento é esse. Eu acho, e diz um hino aí antigo, que quando eu me converti eu cantava, que crente não acha, tem certeza do poder de Deus. Aleluia. Crente não tem que achar nada. Crente tem certeza. Crente tem convicção. Crente tem firmeza. Aleluia. Glória a Deus. A gente não tem que achar. João 7, 38, não é? Olha aí. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus de Nazaré falou isto aqui. Então, não é quem crê em Jesus segundo o seu entendimento. Não é quem crê em Jesus segundo a sua teologia. Não é quem crê em Jesus segundo o seu seminário. Não é quem crê em Jesus segundo o que sente, segundo o que pensa. Não, é segundo as Escrituras. Aquele que crê em mim, disse Jesus, segundo as Escrituras, rios, aleluia, de água viva fluirão do seu interior. Quer derramamento do Espírito sobre a sua vida? Quer derramamento do Espírito sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua congregação, sobre a sua igreja, sobre o povo de Deus? Então creia como está nas Escrituras. Glória a Deus. E aqui a gente continua vendo o seguinte: essa igreja era uma igreja que perseverava, primeiro na doutrina, como já dissemos, segundo na comunhão, irmãos. Eu acho tão bonito esse versículo aqui. Olha aí, Atos 2, onde nós lemos, versículo 44. Olha que detalhe interessante. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em... Eles não estavam só juntos, porque se estiver só junto, é só um ajuntamento, é só uma reunião, e reunião é diferente de comunhão. Eu posso estar reunida com vocês e não estar unida com vocês. Nós podemos estar todos juntos aqui dentro, reunidos no mesmo templo, mas desunidos. Que adianta uma igreja desunida? Deus opera? Não tem como. Mas eles estavam todos juntos, veja a unanimidade aí, todos juntos. E o versículo continua: e todos tinham tudo em comum. Não é assim? Tinham tudo em comum. Se nós quisermos ver o derramamento do Espírito como via a igreja primitiva, nós precisamos, primeiro, ser firmes na doutrina de Jesus Cristo. Mas também precisamos estar em comunhão. Se você pegar um copo, colocar água e depois colocar óleo, você já sabe o que acontece. Eles vão estar os dois no mesmo lugar, no mesmo recipiente, mas eles não se juntam de jeito nenhum. Você vai ver claramente onde está a água e onde está o óleo. Cada um permanece na sua individualidade como elemento,
e eles não se misturam. Mas se você pegar um pozinho de café e botar numa aguinha quente, uma maravilha, né, irmão? Você mexe aquilo ali, vai tomar o quê? Café. Isso é o que você diz. Mas na verdade você está tomando, sabe o quê? A água com pó de café. Mas o negócio está tão misturado, está tão junto, que você diz assim, eu vou tomar café. Porque misturou água com pó de café, ficou tão unidozinho, que você disse, eu vou tomar café. Aleluia. E é assim que o Senhor quer a igreja dele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É assim que o Senhor quer ver a igreja dele. Todo mundo juntinho de um jeito que você olha para um, olha para outro, olha para um, olha para outro e só vê a igreja. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Porque quando está água com óleo, aí você olha para cá e diz, ai, ali é o grupo da irmã fulano. Não, aqueles ali, não, os que sentam ali é do irmão fulaninho. Aí você fica separando a água do óleo. Mas a igreja que vive o derramamento do Espírito, sente o poder celeste, tem o coração avivado, é a igreja que está unida. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eles estavam unidos também, irmãos. E essa coisa de união, essa temática da união, tem sido outra arma muito grande do inferno. A questão do individualismo, cada um na sua, né? Cada um com o seu pensamento, com sua opinião. Isso tem sido uma arma muito forte na questão da divisão. É a disseminação da discórdia, da contenda entre os irmãos. E isso faz com que a igreja, na sua unidade, ela seja abalada. E Jesus ali, em João capítulo 17, quando ele está orando, ele faz uma oração, ele pede ao Senhor pela igreja. Ele não pede pregador, ele não pede cantor, ele não pede apresentador, ele não pede youtuber. Sejam um. Que esse é o lema da nossa EADERN, não é verdade? Para que todos sejam um. Agora a gente precisa sair do lema e entrar na ação. Aleluia. Louvado seja Deus. A igreja primitiva era uma igreja que perseverava no partir do pão. A irmã Jane estava falando aqui do estender a mão ao necessitado. A igreja primitiva era uma igreja que estava comprometida em ajudar, em estender a mão. Eles eram misericordiosos, eles eram compassivos, solidários, amorosos e desprendidos dos bens materiais. Eles ajudavam, compartilhavam. Era uma igreja que abria a mão, e antes de abrir a mão, abria o coração para ajudar, não é verdade? E se nós quisermos, irmãos, viver o que vivia a igreja primitiva, nós precisamos nos desprender das coisas desta vida. Pastor Moisés falou agora há pouco. A nossa cidadania não é daqui. Nós somos cidadãos dos céus. Tudo que você tem aqui foi o Senhor que lhe deu. E tudo isso que o Senhor lhe deu vai ficar aqui mesmo. Você não vai levar nada. Tem até um ditado popular que diz que caixão não tem gaveta. Não é verdade? Não tem como levar. E nós precisamos nos desprender das coisas desta vida para viver o verdadeiro evangelho de amor. Em João capítulo 13, versículo 35, a gente aprende com Jesus de Nazaré que nós seremos conhecidos como discípulos dele se nós nos amarmos uns aos outros. Bendito seja o nome santo do Senhor. A igreja primitiva perseverava também nas orações. Como é que estão os nossos trabalhos de oração?
ciclo de oração, culto matutino, pocinho de Jacó. Se você observar o que tem acontecido de anos para cá, você vê que nós estamos falhando nesse quesito também. Mas essa igreja se reunia para orar. A casa de Maria, mãe de João Marcos, era um ponto de oração. Os irmãos iam para lá para orar. E quando Pedro foi preso, os irmãos estavam todos na casa de Maria, orando para que Deus desse livramento à vida de Pedro. E quando o Senhor abala ali aquela cadeia e o anjo do Senhor chega, toma Pedro pela mão, tira ele das cadeias, aleluia. E Pedro vai, qual é o primeiro lugar que Pedro vai? Para a casa de Maria, porque ele sabia que a igreja estava reunida em oração naquele lugar. Aleluia, glória a Deus. E quando a menina roda e abre a porta, que vê Pedro, quase caía. É Pedro, vai para lá e vem para cá, e vai para dentro, vai para fora. É Pedro que está lá fora, tão emocionada que ela ficou. E os irmãos não acreditaram, não. Não acreditaram, estava orando o tempo todinho. Aí quando chegou a bênção, porque é assim, né, irmãos? Quando chega a gente fica, meu Deus, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E Pedro sabia que ali era uma casa de oração, porque os irmãos eram perseverantes nas orações. Era uma igreja fervorosa, era uma igreja que sabia usar as armas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Outra característica, já estou encerrando, era uma igreja perseverante no templo. E aqui eu chamo a sua atenção, porque nós estamos vivendo a era da comunicação e agora já existe aí a chamada congregação dos desigrejados, pastor. Eu não sei nem se isso é congregação. Na minha concepção não é, de forma nenhuma. Porque se para congregar você tem que estar congregado, parece até uma coisa redundante, mas é isso mesmo. Para congregar eu tenho que estar congregado, eu tenho que estar juntinho com vocês. Sair da minha casa, vir para o templo, essa comunhão gostosa, aperta a mão do irmão, a paz do Senhor, Deus abençoe, como é que você vai, o que é que está passando? Irmão, eu estou precisando de oração, eu oro por você, você ora por mim. Comunhão. Comunhão. Aí eu não sei como é que existe congregação de desigrejado. Deve ter nascido lá no inferno esse negócio. E meus irmãos, isso tem crescido no nosso país. As pessoas não vêm mais congregar, acessam a internet, vai lá no YouTube, tem pregação, a coisa mais linda do mundo lá, viu? Coisa mais linda do mundo, a teologia maravilhosa, mas você não está congregando. E se o apóstolo Paulo dizia naquele tempo, não deixeis as vossas congregação, como é costume de alguns, hoje ele diria, não deixei a vossa congregação como é costume de muitos. Porque hoje, infelizmente, não é mais alguns, são muitos. Mas nós que estamos aqui nessa noite hoje recebendo esta palavra, nós sabemos o valor da congregação. Nós sabemos o valor do que é congregar, estar juntinho e estar todos em comum. Bendito seja. Tenha muito cuidado com esse negócio, viu? Muito cuidado com isso aí. Porque essa igreja era uma igreja que perseverava no templo. Era uma igreja que não deixava a congregação, como é costume, infelizmente, de nossos dias, para uma boa parte aí, não é? O inimigo tem investido muito nesses últimos dias para abalar essa unidade da igreja. E sabe por quê? Porque ele sabe que um reino dividido não subsiste. Ele sabe disso, ele conhece mais a palavra que nós temos, tudinho. Não é? É tanto que ele citou a palavra para Jesus. E ele sabe que um reino dividido, ele não subsiste. E que um crente isolado, dentro de casa, na frente do computador, ele é presa fácil. Muito fácil. Não é? Um certo missionário estava visitando aquelas savanas africanas com a família no momento de lazer. E ele estava ali num daqueles jipes de safari com a sua família.
passeando ali naquelas savanas, onde ficam aquelas feras ali soltas, rinoceronte, elefante, não é? Girafa, leopardo, etc. E em certo momento o guia turístico parou o jipe ali debaixo de uma árvore e eles perceberam que acima do jipe estava um leopardo. E o leopardo não tirava os olhos daquele jipe. Então o irmão ficou preocupado e perguntou para o guia turístico africano: me diga uma coisa, não tem como ele atacar a gente aqui não? Ele está em cima do nosso carro. Aí o guia disse: não, o senhor pode ficar tranquilo. Enquanto nós estivermos em bando, enquanto nós estivermos juntos, todos dentro do carro, ele não ataca. Mas se alguém colocar o pé fora do jipe, aleluia, e ficar isolado, a fera ataca. Satanás é assim. Ele quer que você se isole. Ele quer que você se decepcione. Ele quer que você se entristeça com alguém. Ele quer que você fique fraquinho. Ele quer que você saia desse meio. Ele quer que você deixe de congregar, para quando você estiver isolado, que não vai acontecer isso debaixo do sangue de Jesus. Aí ele vem e ataca. E o ataque é fatal. Então não deixe o rebanho de Deus. Permaneça em unidade. Outro ponto, era uma igreja temente. E temente quer dizer obediente. Outra coisa, era uma igreja unida e não apenas reunida. Era uma igreja alegre no Senhor. E que vivia com simplicidade o Evangelho. Porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é simples. Quem complica é a gente, irmãos. O Evangelho é simples. É a mensagem da Assembleia de Deus. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Pronto, é isso. O Evangelho é isso. E quer aparecer demais aí, é enfeite. É enfeite. Mas vivamos a simplicidade do Evangelho. Porque se nós quisermos viver o que vivia a igreja primitiva, nós precisamos resgatar todos esses valores que nós vimos hoje. De uma igreja que vivia o derramamento do Espírito. Uma igreja temente, uma igreja santa, uma igreja obediente, uma igreja unida, uma igreja perseverante, uma igreja firme, uma igreja resoluta, uma igreja obstinada, uma igreja constante, uma igreja abundante, uma igreja amorosa, uma igreja compassiva. Aleluia! Bendito seja o nome santo do Senhor. Então, meus irmãos, clamemos a Deus nesta noite, como clamou através do hino 387 o missionário sueco Erik Jansson, quando ele clamava pela igreja dos seus dias. Clamemos também hoje: derrama sobre nós do teu Espírito. Derrama sobre nós.